E já estamos ao vivo, né? Daqui a pouquinho vamos começar a conversar com o doutor Leador Machado, ex-juiz, candidato do Partido dos Trabalhadores, né? Doutor Leador já assinou aqui, viu, doutor? Já estou esperando o convite para nós começar esse nosso bate-papo. Hoje, essa nossa primeira selfie-entrevista com os candidatos a prefeito de Araguaína, tá certo? Os candidatos a prefeito de Araguaína recebendo hoje, coloquei a mão aqui na frente, hein? Recebendo hoje doutor Leador Machado. Ela viu, doutor? A partir de agora é eu e o senhor falando para a população de Araguaína. Boa noite, doutor Leador Machado, candidato a prefeito de Araguaína do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Stoff. Tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com você nesse bate-papo. É experimental, viu, doutor? Se travar é porque é a primeira, estamos pegando o jeito. Também estou aprendendo aqui, estou aprendendo. Vamos aprender junto então, né? Isso. Doutor, hoje nós começamos uma série, e eu vou até levar o dedo bem aqui, é porque eu acho que eu vou colocar no Wi-Fi, que eu estou nos dados, vou colocar no Wi-Fi, que eu acho que vai evitar de travar a nossa conexão. Doutor, nós estamos conversando uma série hoje com o senhor, que é uma série de entrevista com os candidatos a prefeito de Araguaína. O senhor é um dos nomes que se colocou à disposição. Doutor, a pergunta que eu fiz para o senhor é por que o senhor quer ser prefeito de Araguaína, porque colocou o nome à disposição? Pois não, Stoff, assim, minha relação com Araguaína é um pouco recente. Eu passei aqui por Araguaína algumas vezes, quando ia com meu pai para Belém, com meu pai é caminhoneiro. Depois passei aqui quando vinha do Piauí, era juiz no Piauí, estava indo trabalhar em Gurupi, passei por aqui novamente. Quando eu estava em Gurupi, eu vim algumas vezes substituir alguns colegas aqui em Araguaína, trabalhando aqui. Eu já conhecia a cidade, gostava da cidade, né? Minha ideia ainda era ir para Brasília, morar em Brasília, voltar para lá, né? Mas chegando em Brasília, fiquei por 3 anos por lá e decidi que lá não era o meu lugar mais, sabe? E aí resolvi voltar aqui para Araguaína. Optei, poderia ter ficado em Brasília, né? Optei por voltar aqui para o Tocantins, especialmente aqui para Araguaína. Chegando aqui, eu encontrei aqui, depois de um ano, encontrei a Regina aqui, o amor da minha vida, com quem eu me casei, sabe? E estabeleci a minha vida aqui, né? Minha vida está sendo toda ela aqui. Era juiz, estava muito bem na minha profissão, aposentaria agora em dezembro de 2020, de forma integral e com paridade. No entanto, com esse agravamento da situação política aqui no país, né, principalmente depois do golpe dado na presidenta Dilma e da prisão injusta e ilegal do presidente Lula, né, e das mentiras que inventaram aí nessa eleição de 2018, que levou à eleição desse grupo de milicianos que está aí na presidência da República, né, destruindo o país. Eu resolvi que já fui militante político no início dos anos 80, eu militei no PT por mais de 20 anos. Aí eu decidi que era assim, um chamado para eu voltar à política, colocar o meu nome à disposição, para a gente dizer que é possível fazer política de uma forma diferente, sabe? É possível fazer política com ética, sem projetos pessoais, e é possível também fazer a política como um serviço à população. Aqui em Araguaína, a cidade tem assim, uma concentração de renda e uma desigualdade social que é assim, alarmante, gritante, né? E eu acho que eu posso dar uma colaboração para a gente melhorar isso aqui em Araguaína, sabe? A gente pode constituir uma cidade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, e junto com a população a gente atravessar essa grave crise econômica, sanitária, política que está passando. Então vejo política como um serviço, sabe? Um serviço. O Papa Francisco fala que a política é a forma mais sublime da caridade, e é assim que eu vejo. Não estou em política para poder fazer carreira nem para ganhar dinheiro. O meu salário me sustenta e minha família muito bem, salário de aposentado. Mas quero entrar para a política para poder prestar um serviço aqui à cidade que eu adotei e que me adotou também. Esse é o meu objetivo de estar aqui e ter colocado meu nome à disposição. Certo, doutor. Hoje eu vou tentar ser o mais imparcial possível, o mais neutro possível em respeito ao processo eleitoral, em respeito à democracia. Vou tentar ser o menos tendencioso possível. Muita gente que me conhece sabe que eu tenho uma linha de pensamento, claro que eu tenho um direcionamento político, né? Mas hoje eu vou tentar ser o mais imparcial, vou ser mais imparcial possível. Então, eu já vou perguntar para o senhor me falou em golpe.
mas o impeachment dentro da lei, ele foi legal. O que, é que o senhor considera, por que, que o senhor classifica como golpe? Porque, na verdade, não foi provado nenhum crime de responsabilidade, né? Não houve crime de responsabilidade ali. Né? Tanto foi golpe que, se nós analisarmos, por exemplo, a situação de Dilma na época, né, do que ela foi acusada, de acusações que todos os demais governantes sempre praticaram, né? Não houve nenhum prejuízo na questão da que se chama pedalada fiscal, né? O dinheiro foi reposto no ano seguinte, era uma manobra fiscal que não constituía nenhum, pode ter se constituído uma irregularidade, mas nenhum crime, porque não houve nenhuma lesão ao erário público, né? Se nós compararmos, por exemplo, a situação de Dilma naquela época e a situação de Jair Bolsonaro hoje, já existe mais de quase 30 pedidos de impeachment fundamentados com agressões à democracia, com agressões aos direitos humanos, com agressões às minorias, com todo tipo de cometimento de crime que está lá no Congresso Nacional, que o presidente da Câmara sentou em cima desses pedidos e não dá andamento, né? Crime, inclusive, da forma como foi tratada essa crise sanitária. Então, assim, se fosse tratado com pesos e medidas iguais, esse sim hoje já estaria sido impedido. Então, assim, ali foi uma manobra para poder tirar um governo legitimamente eleito e que as forças da direita, as forças reacionárias desse país não aceitaram a derrota em 2014. Não aceitaram no dia seguinte a eleição, que pediram recontagem de votos e começaram aquela lamúria ali e que culminou, né, com a traição da base governista, né, a base do PMDB principalmente, traiu a presidenta Dilma, especialmente essa traição capitaneada pelo vice-presidente, né, inventaram essa questão de crime de responsabilidade. Aquele senador Romero Jucá demonstrou isso muito claramente numa entrevista que ele deu na época do impeachment. Né? Vamos tirar a Dilma, né, fazer um grande acordo com o Supremo e com tudo, para poder barrar as investigações de corrupção e a gente seguir da forma como a gente sempre fez nesse país, como a elite sempre fez nesse país, que foi dilapidar o patrimônio público. Só que isso não deu certo, né? Acabou que, para poder prender o presidente Lula, eles tiveram que inventar diversos crimes. Inventando esses, eles tiveram que investigar essa elite reacionária que estava no parlamento e acabou chegando às lideranças que eles queriam ocultar. Então, sem dúvida nenhuma, não havia qualquer crime de responsabilidade ali, que foi uma manobra política, jurídica, midiática, né, incentivada aí pelos órgãos de comunicação, que levavam as pessoas aí para a rua, dizendo que a gasolina estava muito cara, R$ 2,70, caríssimo. Hoje a gasolina está quanto aí? Quase R$ 5 e ninguém fala nada. Né? O gás de cozinha, na época que era muito mais barato que hoje, também hoje não tem nenhum lamento com relação a isso. Então, é uma mentira inventada para poder tirar uma presidenta legitimamente eleita. Né? Certo. Doutor, sou seu amigo, mas hoje eu estou aqui na qualidade de entrevistador e vou lhe sabatinar, vou lhe questionar, vou lhe perguntar, vou tentar Fica à arrancar o vontade, máximo de meu, fica à informação vontade. Fica à para que vontade. a população de Não tenho medo Araguaína do possa debate, viu, meu amigo? Não tenho medo do debate. para que a população de Araguaína possa lhe conhecer. Eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para o senhor em outras oportunidades, no programa Boa Tarde Cidade, na Rede TV, e vou fazer novamente. Por que PT? O senhor sabe que existe um movimento aí anti-PT. O país, aliás, está muito polarizado, está muito dividido entre extrema-direita e extrema-esquerda. Nem de direita e de esquerda, é extrema-direita e extrema-esquerda. Por que PT? Existe um movimento anti-PT. PT passou por escândalos de corrupção, teve o seu maior líder político preso, que é o presidente Lula, e boa parte da militância do PT grita até hoje Lula livre. Né? E eu pergunto para o senhor, com esse movimento anti-PT, com todo esse histórico de corrupção recente do PT, por que o senhor, que é um ex-juiz, não, porque o senhor é um juiz aposentado do trabalho, porque o senhor é um juiz aposentado do trabalho, com o gabarito que o senhor tem, com o discurso que o senhor tem, já mostrou em várias entrevistas, por que escolheu o PT, mesmo sabendo que enfrentar essa dificuldade, não escolheu um outro partido com chances maiores de agariar votos? Eu comecei a minha militância política, Stoff, no final dos anos 1970, em movimentos de igreja
do movimento de base da Igreja Católica, Pastoral da Juventude, Círculo Operário, Juventude Operária Católica. Eu era torneiro mecânico na época, já acompanhava o presidente Lula, que também era torneiro mecânico, líder sindical no ABC Paulista. E aí, vendo, por exemplo, que a classe trabalhadora não tinha representação no parlamento, ficava sempre a reboque dos partidos da ordem, dos partidos da elite. Naquela época, a partir do ABC Paulista e do movimento também da base da Igreja Católica, nós resolvemos criar um partido que fosse um partido que nos representasse enquanto classe trabalhadora. Foi assim que Lula criou o PT, lá a partir de São Paulo, do ABC Paulista, e logo depois, no início dos anos 80, entre 1992 e 1993, eu, na cidade onde eu morava, no Gama, também nós nos reunimos, já era militante de associação de moradores, nós nos reunimos e também resolvemos fundar o PT lá na cidade, né? Fiz isso, militei no PT por mais de 20 anos, fui presidente do PT de 1999 a 2001 lá no Gama, porque esse é um partido que nós criamos, esse é um partido que representa a classe trabalhadora. O PT hoje tem mais de 5 milhões de filiados, é o maior partido da América Latina, de longe o maior partido do Brasil. Por ter 5 milhões de filiados, é um partido que não tem como ter um consenso internamente. Ele tem disputas internas no PT, né, brigas homéricas, mas isso é a democracia, né? É um partido extremamente democrático, formado por diversos segmentos, diversas tendências, né? E quando eu me afastei do PT no início dos anos 2000, foi por não concordar com o rumo que o partido estava tomando lá em Brasília, fazendo alianças com pessoas que nós sempre divergimos, que nós sempre acusamos de serem corruptas. Né? Resolvi seguir meu caminho, né? já era advogado trabalhista na época, fechei meu escritório, continuei trabalhando no hospital, dando 2 plantões, que eu era técnico em radiologia também, e aí resolvi estudar para fazer o concurso para juiz do trabalho e deixar o partido seguir seu rumo e eu segui o meu. Né? E aí, essa questão das corrupções, Stoff, se deu exatamente por isso. Né? Nós nos juntamos com gente que não era... que não merecia ter um partido que primava... Entre eles o PMDB. Principalmente o PMDB. Né? Para poder chegar à presidência da República, o presidente Lula é uma pessoa muito sábia. Ele sabia que para poder chegar à presidência da República, ele teria que fazer alianças. Naquela época, ele teria que fazer alianças. E fez aliança com o PMDB. E também, na época, chamou o José de Alencar para ser o vice dele, que foi uma grande sacada, um empresário honesto, um empresário que tem uma história bonita aí no país, e fizeram um governo excelente. Ele conseguiu neutralizar essa sanha de corrupção que tinha nos partidos que se aliaram. Mas, infelizmente, a questão da corrupção é um cancro, sabe? Ela se desenvolve. E ela chegou a atingir algumas pessoas internas do próprio partido também. E com a perspectiva de chegar à presidência da República e chegar a alguns governos, começaram a se aproximar do PT todo tipo de gente. Né? Eu me lembro lá em Brasília que para poder se filiar ao PT, nós tínhamos que passar por uma plenária onde, se o seu nome tivesse alguma mácula, se tivesse alguma ligação com corrupção, se algum dos militantes do PT tivesse algo contra a sua filiação, ele podia impedir que você fosse filiado, porque a gente primava ainda que nós selecionávamos os nossos militantes. Mas com essa chegada à presidência da República, começou a atrair todo tipo de gente. E aí o PT começou a se descaracterizar, infelizmente. Me afastei e segui meu caminho, né? Mas quando eu resolvi retornar, eu não tive dúvida nenhuma, Stoff. Eu não sou desses que fica pulando de partido em partido, né? Sempre fui da classe trabalhadora, apesar de ter, mesmo sendo juiz, eu nunca perdi a minha identidade da classe trabalhadora. Aliás, só fui admitir a possibilidade de ser juiz trabalhista, porque o juiz do trabalho ele tem como um dos princípios da sua atuação o princípio da proteção ao trabalhador, que é aquele mais frágil da relação de emprego. Então, eu nunca perdi a minha relação com a classe trabalhadora. Voltando à militância política, eu não poderia voltar em outro partido que não fosse o Partido dos Trabalhadores. Certo, doutor. Aí é onde eu não entendo, eu vou dizer para você, olha que eu entendo algumas coisinhas de política, viu? Porque presidente Temer, ele foi o carrasco da presidente Dilma, é classificado como a militância petista, pela militância petista, como o cara que articulou o que chamam de golpe, mas o PT, hoje no estado do Tocantins, está fechando alianças com esse mesmo PMDB daquela época. Hoje chama BOA, muitos municípios hoje estão fechando aliança com esse mesmo PMDB. Como se fazer? Como é que faz para dormir com o inimigo?
Eu tenho sempre dito que é um equívoco que o PT comete, sabe? E por isso que aqui em Araguaína nós não admitimos nenhuma possibilidade de fazer aliança. Aliás, se tivesse esse tipo de aliança, eu não seria candidato a prefeito aqui pelo PT. Por quê? Porque aqui não se trata de analisar perfis de pessoas, relação de amizade, relação de compadrio, não se trata. Se trata de projetos políticos definidos. O PMDB, o PSL e o PRTB têm projetos completamente diferentes do projeto do Partido dos Trabalhadores. Nós queremos construir uma sociedade diferente dessa que está aí. Nós queremos construir uma sociedade não baseada no lucro, na busca do lucro desenfreado, na competição, no individualismo. Nós propomos uma sociedade baseada na solidariedade, na fraternidade, na cooperação. Por isso, nosso projeto aqui tem como viga mestra a questão da economia solidária e a questão da agroecologia, a questão da valorização dos servidores públicos, a valorização do serviço público como um todo, o que não está no projeto desses demais partidos. Então, não é por questões pessoais que eu coloquei como condição aqui a minha candidatura que não houvesse aliança com esses partidos. Eu espero que o PT aprenda isso definitivamente. Foi isso que fez com que o PT fosse traído, com que o PT, de uma certa forma, se descaracterizasse nos governos Lula e Dilma, em que pese ter feito os melhores governos que esse país já teve, né, o melhor governo para a classe trabalhadora, para as pessoas mais pobres, com projetos extraordinários que tiraram mais de 30 milhões de pessoas da pobreza absoluta e tiraram da fome, né? Coisa que está voltando agora com esse desgoverno aí, que é apoiado, inclusive, esse desgoverno que é apoiado por todos os partidos desses candidatos que são meus opositores aqui na eleição de Araguaína. Então, assim, eu quero discutir com eles projeto, sabe? Projeto para a nossa cidade. Quero convencer a nossa população que nós temos um projeto melhor para essa cidade, um projeto que envolve uma relação de cooperação, de fraternidade, de valorização do serviço público, do servidor público, né, e um processo de valorização das pequenas empresas, da agricultura familiar, coisa que está sendo destruída por esse desgoverno aí que está à frente tanto do país quanto do Estado e aqui do município. Eles são representantes dos empresários, dos grandes empresários, eles são representantes das elites desse país, do sistema financeiro. Então, não pode a classe trabalhadora cometer mais o erro de votar nesses representantes. Né? Porque vota, eles fazem as promessas e depois fazem os governos contrários aos interesses dessa classe trabalhadora. Por isso que eu resolvi oferecer essa alternativa aqui em Araguaína. Oferecer a minha história e oferecer um partido que efetivamente está do lado da classe trabalhadora. Certo, agora vai dar uma maneirada, viu, doutor? Agora é porque até agora eu estava querendo. Não eu, porque eu já tinha conversado com o senhor, já sei mais ou menos como o senhor pensa, em outras oportunidades. Mas eu acho que a população de Araguaína tem essa curiosidade. Porque se o PT culpa tanto o PMDB, fez aliança com pessoas erradas, porque dentro do município, dentro do estado, está fazendo aliança, está sendo vice, estão formando chapas majoritárias. Então, isso era só para dar uma esclarecida, para nós começar, de fato, a falar em projetos. O senhor falou em projeto, eu acho que é o Araguainense quer, primeiro momento, conhecer quem é o juiz do trabalho, Leandro Machado, e, no segundo momento, conhecer as propostas e quais são as ideias do senhor para Araguaína. Eu já vou começar perguntando para o senhor, que eu acho que é uma questão de prioridade, saúde pública, doutor Leandro Machado. Se o senhor sair vitorioso nas urnas, se o senhor se tornar prefeito de Araguaína, como que nós vamos? Como que o senhor vai trabalhar a saúde pública na cidade de Araguaína? É com terceirização? Vai valorizar a saúde pública? Vai tratar com respeito o cidadão que tem uma UPA fechada, que agora é um hospital de campanha, mas possivelmente volte a se fechar, já que parte dos equipamentos é emprestado? Como é que vai ser a saúde pública numa futura gestão do doutor Leandro Machado? Pois não, Stoff, além dessa militância política, eu também militei como profissional da saúde por mais de 20 anos, 24 anos e 8 meses, para ser bem preciso, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, como técnico em radiologia, sendo que por cerca de 4 anos eu fui também diretor de recursos humanos dessa Fundação Hospitalar, participando das câmaras técnicas do Conselho Nacional de Saúde, né, e participei assim, de forma muito ativa na questão da formulação do SUS, do Sistema Único de Saúde,
na Constituição de 1988. Então, eu conheço um pouco de saúde pública, tá certo? E sei a tragédia que está essa saúde aqui de Araguaína. Não é por conta da pandemia, né? É por uma opção política. Aqui, né, parece que os gestores aqui de Araguaína parece que desistiram, não se sentiram capazes de administrar a saúde pública e entregaram isso para empresas terceirizadas, sem qualquer idoneidade, que contratam trabalhadores de forma precária, sem pagar os direitos mínimos a esses trabalhadores. O trabalhador que trabalha nas condições desses que estão aqui na prefeitura não tem condições nenhuma de prestar um serviço de saúde decente. Além disso, a gente vê que aqui na cidade, a pessoa, para poder fazer uma cirurgia, além de enfrentar uma fila, aí ela tem que ter aí um encaminhamento ou um pedido de algum político, igual é feito também para poder contratar os servidores, tanto na área da saúde quanto da educação. Então, assim, um aparelhamento da saúde, um aparelhamento dos órgãos públicos daqui, dividido entre os interesses de alguns políticos, tanto na prestação de serviço quanto na contratação dos servidores. Né? Se antes da pandemia, se uma pessoa aqui em Araguaína precisasse de uma UTI, na maioria das vezes teria que recorrer à Defensoria Pública e conseguir uma liminar para poder conseguir um leito, porque não havia esse leito. As pessoas falam, mas isso a UTI seria uma competência de nível estadual. A saúde, o sistema chama que Sistema Único de Saúde, é exatamente por isso, porque é único, ele é integrado, ele tem que ser integrado, tem que ter uma relação de integração entre todos os entes que prestam serviço. Né? E aqui, especialmente, a competência maior do município é a competência na área de assistência básica à saúde. Essa, então, se você olhar as equipes de saúde da família, que aí sim são responsabilidade do município, estão todas esfaceladas, na maioria não tem médicos, os agentes comunitários de saúde não recebem o direito à insalubridade, os agentes de endemia também não recebem, a vigilância sanitária não funciona, deixando aí algumas áreas do poder econômico aqui funcionar sem qualquer fiscalização, haja vista aí a questão dos frigoríficos e os acidentes de amônia que tem aí. Então, a saúde está completamente abandonada aqui, a própria sorte, e deixando também a população abandonada. Sendo eleito prefeito, nós vamos recompor, nós vamos realmente fazer o Sistema Único de Saúde aqui funcionar. Acabar definitivamente com essa questão da terceirização, tirar essas empresas inidôneas que só levam o nosso dinheiro aí e não prestam a saúde de qualidade, contratar servidores, pagar um salário que seja um salário que o município pode suportar, mas que seja um salário digno para esses servidores e voltar a prestar um serviço, principalmente de atenção básica de qualidade, o serviço de saúde da família, fazendo um atendimento em cada uma das unidades básicas de saúde, implantando aqui um projeto que nós implantamos no Distrito Federal, na época do governador Cristóvão Buarque, que é muito parecido com o programa Saúde da Família, que é chamado Programa de Saúde em Casa. Né? As pessoas vão até a casa para poder acompanhar os doentes. Na verdade, é evitar o adoecimento. A melhor política da saúde é você evitar o adoecimento, é a política da prevenção. Por isso que existem as unidades básicas de saúde, todos aqueles órgãos descentralizados nos setores, para poder, com contato com a população, orientar essa população, com base nos saberes dessa população, tentar evitar o adoecimento. Porque depois tratar no hospital fica muito mais caro, muito mais doloroso. Então, a política aqui tem que ser um investimento pesado na questão da assistência básica. E tentar melhorar a questão da assistência também intermediária nas UPAs e nos hospitais. Né? Tentar melhorar esse aparelhamento da UPA, mas principalmente tentar evitar que as pessoas cheguem até a UPA. Que os casos sejam tratados nas unidades básicas de saúde, com profissionais, com equipes de profissionais completas e competentes, bem remuneradas, que façam um atendimento de excelência à população. É possível fazer isso, Stoff. É possível fazer isso com diálogo. Porque o sistema Único de Saúde tem uma gestão tripartite, que envolve profissionais, que envolve administração pública, que envolve usuários. Então, esse tipo de diálogo que nós queremos estabelecer em todo o município de Araguaína, em todas as áreas, não só na educação, uma administração participativa. Assim como o nosso plano de governo está sendo um plano de governo participativo, inclusive está aberto para as pessoas fazerem sugestões, é só acessar as nossas redes sociais, acessar a nossa plataforma de plano de governo, que ela pode ler o plano de governo e pode fazer sugestão
com relação a esse plano de governo, mas todo o plano de governo é baseado exatamente nisso, na participação social, no respeito à democracia e o respeito à opinião das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Né? O que vai valer aqui vai ser a opinião da maioria. E como a maioria da nossa população é de pessoas pobres, acredito que as políticas, de forma democrática, vão ser direcionadas para essas pessoas mais necessitadas. Tudo isso num processo democrático de orçamento participativo, tá certo? Assim, nós vamos pegar, vamos pegar em 2021 um orçamento muito difícil de ser administrado, porque vai haver diminuição de recursos, porque com essa pandemia, com essa crise econômica, com certeza, com a queda do PIB, uma queda significativa do PIB, né, os recursos devem diminuir. Não bastasse isso, o governo de Jair Bolsonaro, né, com o governo de Michel Temer, todos os partidos aqui que apoiam os candidatos aqui de Araguaína, meus opositores, apoiaram a questão do contingenciamento de recursos para a área de saúde e educação, e nós devemos perder, para o ano que vem, um ano de extrema arroxo, né, nós devemos perder em torno de 85 bilhões de reais para a área da saúde, que o SUS deve perder por conta desse contingenciamento aí, dessa emenda constitucional aí que impediu que os recursos da saúde fossem repassados conforme a inflação. Então, assim, já no orçamento que Jair Bolsonaro mandou agora, ele retira dinheiro da saúde, retira da educação para poder investir mais nas Forças Armadas, como se a gente estivesse em guerra com algum país. Então, assim, nós vamos pegar um orçamento muito difícil, mas com base no diálogo com a população, com base no orçamento participativo, colocando esses valores à disposição da população para ela junto ajudar a gente a decidir quais são as nossas prioridades. Eu acredito que nós vamos atravessar essa fase tão difícil, acima de tudo, através do diálogo e da participação dessa comunidade. Não é o vereador e não é o PT que vai fazer essa administração dar certo. É a participação das pessoas. E acreditando que é possível juntos fazermos uma Araguaína diferente, uma Araguaína mais justa, mais solidária e mais igualitária. Certo, doutor, eu vou continuar na saúde antes de entrar no outro assunto, é porque teve algumas perguntas aqui. Quem perguntou, estou passando o dedo aqui e tentando encontrar, ele pergunta, doutor, é o Zeca Câmara, se for eleito prefeito, o que o senhor acha de ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde? O senhor avalia essa possibilidade? O senhor chegou a falar sobre a unidade básica de saúde e talvez ele pense como eu penso, e eu ia perguntar para o senhor também. Porque o indivíduo ele chega com dor de cabeça, chega com uma febre, ele chega com um resfriado, numa unidade básica de saúde, ele não tem atendimento. A realidade é essa, ele não tem atendimento. Para ele ser atendido numa unidade básica de saúde, ele tem que madrugar, ele tem que marcar uma consulta, ou caso contrário, ele é encaminhado para a UPA. Esses serviços, né, esses atendimentos de menor porte, por causa de uma febre, por causa de uma gripe, por causa de uma dor de cabeça, de uma cólica de rins, poderia ser feito na unidade básica de saúde e assim desafogar as unidades de pronto atendimento. O senhor pensa em ampliar, como perguntou aqui um dos nossos internautas? Vai ser a nossa prioridade, Stoff, né? A questão da ampliação da assistência básica, né? Exatamente por isso. Porque ela é mais barata, ela é mais resolutiva, né? E ela impede que as pessoas sejam encaminhadas para a área de unidade de pronto atendimento, assim, sufocando essas unidades que deveriam estar abertas para outro tipo de atendimento, que é o atendimento de traumatismo, né? O atendimento não de consultas, mas atendimentos mais urgentes, como os traumatismos, acidentes, as coisas mais graves. Mas essas coisas pequenas têm que ser atendidas e resolvidas na UPA, ou até mesmo ser atendido com a visita dos agentes comunitários de saúde, eventualmente a visita até um médico na própria casa. Uma das coisas que a gente quer tentar fazer é vincular o concurso público nosso, né, ao máximo possível a que a pessoa que preste esse concurso público ou more, ou tenha a obrigação de morar no local onde ele vai atuar como agente comunitário, vai atuar como enfermeiro, como médico.
Sabemos que não é possível fazer isso na totalidade, mas vamos tentar o máximo possível, pelo menos da agentes comunitários de saúde que morem no lugar onde eles atuam, que tenha já uma relação com essas pessoas, para poder facilitar esse acompanhamento, facilitar o acompanhamento das pessoas que têm essas doenças congênitas, dessas doenças como diabetes, como asma, né? Que aí, na maioria das vezes, não precisa nem dessa pessoa se deslocar para a unidade básica de saúde. Esse acompanhamento pode ser feito na própria casa da pessoa, né? Então, basta organizar o sistema, recompor as equipes e fazer com que a população, chegando lá, seja atendida, né? E acredite que vai ser atendida. Nós também temos, Stoff, um projeto que nós vamos implementar aqui em Araguaína, que são práticas alternativas de tratamento da saúde. O uso, por exemplo, da medicina alternativa, com florais, com tipo de tratamento, com esses tantos chás que as nossas vozes conhecem aqui em Araguaína e que a própria ciência já reconhece como de efeito benéfico para o tratamento da saúde. Então, envolver a população, seus saberes nessa prestação de saúde e acompanhamento. Nós temos uma história muito bonita, por exemplo, que veio da África, que foi divulgada esse tempo aí, de tratamento de adolescentes com automutilação até suicídio. A forma que aquela medicina pobre da África achou de fazer foi chamar as avós para poder entrar nesse sistema, botar essas adolescentes no banco de praça, conversar com essas avós, Isso teve uma diminuição extraordinária no índice de suicídio, de automutilação dessas adolescentes. Foi reconhecido pela ONU e hoje isso é uma prática que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Então são coisas tão simples que a gente pode fazer, que não demanda tanto recurso, que envolve a população, que envolve o saber das nossas vós, das nossas mães, coisas simples que a gente pode evitar e essa necessidade de ter essa coisa da medicação e das farmácias. O ano passado, por exemplo, eu tive a curiosidade de perceber, um dos ramos que mais, apesar de toda a crise, os últimos anos, um dos ramos que mais cresceu aqui no Tocantins foi o ramo de farmácia. Porque a medicina hoje funciona, né, voltada para o interesse da indústria farmacêutica e de algumas categorias, né, de alguns grupos de medicina privada, né? Então, assim, ao invés de tratarmos a saúde, né, que evita esse adoecimento, evita procurar essas unidades, não há interesse de tratar a saúde, não há interesse de investir na assistência básica, porque ela não dá lucro. O que nós estamos vendo hoje aqui em Araguaína e em todo o país é que tanto a medicina quanto a educação, a cultura viraram mercadorias. Então, não há interesse em se fazer um atendimento assim, de qualidade na assistência básica, curando, até mostrando a desnecessidade de você usar medicamento que pode ter efeitos colaterais, porque isso não é o interesse da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica é quem manda nesse país. Se você for ver entre os 20 bilionários do Brasil, pelo menos 2 deles são os donos dessas clínicas particulares, dessa rede indoor, e o dono dessas indústrias farmacêuticas. Não é por acaso que isso acontece. E não é por acaso que não há interesse do sistema financeiro, dessas elites que estão governando o país, para mudar essa situação. Eles querem lucro. E assistência básica, envolvimento da população, reforço do SUS, não dá lucro para eles. Por isso que estão destruindo o SUS a cada dia. SUS é um dos projetos assim, mais respeitado, mais reconhecido no mundo, né? E aos poucos estão afogando, destruindo o SUS. Esse contingenciamento de recursos aí do Michel Temer e depois arrojado mais ainda por Jair Bolsonaro é exatamente para poder destruir o SUS e jogar as pessoas na mão da medicina privada, pagando aí 600, 800 reais numa consulta, que é o que acontece aqui em Araguaína. Os bons especialistas cobram em torno desse valor. Então, sim, a gente tem que voltar os nossos olhos para o SUS e valorizar esse grande sistema criado aqui no país e que tem dado tão certo. Se não fosse o SUS, essa pandemia seria uma tragédia infinitamente maior do que já é. Certo? Então, essa pandemia veio a mostrar a importância do SUS. Espero que nós definitivamente reconheçamos isso e façamos uma revisão desse orçamento que está sendo diminuído do SUS, né, para a gente enfrentar outras dificuldades que virão pela frente. Certo. Eu disse que eu ia tentar ser bem
bem imparcial, não emitir comentários, mas só para, em cima do que o senhor falou, é só para deixar também aqui a minha opinião. Não é por acaso que eu acredito também, doutor, que nunca surgiu a cura da AIDS. Eu acho que é mais interessante vender coquetel do que realmente descobrir a cura. Era só, queria omitir essa opinião. Mas agora eu vou continuar. Agora eu vou pular da saúde, que é uma prioridade, e vou para uma outra prioridade que eu acho que é tão prioritária quanto a saúde, que é capaz de mudar uma nação, capaz de mudar um povo, que é a educação. Como que o senhor pensa em trabalhar a educação na cidade de Araguaína, que é o pilar de uma nação, é a educação? A nossa educação vai ser também assim, outra prioridade, assim, tanto quanto a saúde. Tanto nós colocamos, convidamos e tivemos a honra de ter como nossa vice a professora Vera Cacheta, professora doutora da área de educação aí da UFT, né? E ela vai ficar responsável no nosso governo por essa área da educação, com toda a autonomia para poder trabalhar isso. Né? Na nossa educação, Stoff, o nosso projeto, como eu falei no início, ele envolve a questão da transição desse tipo de economia, a economia que privilegia apenas o lucro, o individualismo, né, que tudo é baseado no lucro, inclusive a saúde e a educação, como nós fizemos aqui, essa transição dessa economia para uma economia solidária, uma economia onde nós vamos tentar privilegiar a questão da cooperação, da fraternidade, né, das pequenas hortas comunitárias, das cooperativas de catadores, cooperativas de recicladores, organizar essa população para gerar renda nos bairros. Como é que nós vamos fazer isso? Nosso local de encontro vai ser a escola municipal. A escola municipal vai ser o centro dessas atividades, o centro das reuniões, o centro de divulgação e de esporte, de cultura, de lazer. As escolas vão ficar abertas nos finais de semana. Nós vamos fazer um processo de eleição dos diretores dessa escola, para poder democratizar esse sistema. Então, a escola vai ser o nosso lugar de encontro, lugar onde nós vamos oferecer uma internet, uma banda larga, de qualidade, tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para a própria comunidade. Nós queremos fazer da escola pública municipal um local de encontro, um local de fraternidade. E, a partir dessa escola, usar a nossa Guarda Civil para poder oferecer segurança para esses alunos, para poder orientar esses alunos, para poder participar também desse processo de integração da comunidade, fazendo ali um trabalho de prevenção, com diálogo, né, tentando identificar quais são os problemas dali, acionando, se for necessário, os órgãos policiais que têm que incidir diretamente, fazer a incidência direta, mas sempre num processo de diálogo. Então, a escola pública para a gente vai ser fundamental. Queremos fazer com que essa comunidade abrace essa escola pública, valorize essa escola pública, tenha ela como sua. Queremos investir também pesado assim, na questão da educação de jovens e adultos. Nós temos em torno de 40% da população de Araguaína que são ou analfabetos ou analfabetos funcionais. Ou seja, só sabe escrever o seu nome. Nós estamos completando nesse mês 99 anos do nosso grande Paulo Freire, né? Essa figura extraordinária, esse pedagogo reconhecido em todo o mundo e tão achincalhado por essa quadrilha que está aí no governo federal, que não entende absolutamente nada de educação. Estamos preparando o centenário do professor Paulo Freire para o ano que vem e queremos reintroduzir aqui nas nossas escolas educação de jovens e adultos com base no método de Paulo Freire. Eu trabalhei com o método Paulo Freire, Stoff, no final dos anos 70, início dos anos 80, lá na cidade do Gama. Minha mãe fazia esse trabalho de coordenação do círculo de cultura, como é que é chamado, as escolas do Paulo Freire, onde os trabalhadores se reuniam para poder trabalhar com aqueles materiais que ele trabalhava no dia a dia, e a partir daquele material, ele, por exemplo, a palavra tijolo, né? Ele pegava a palavra tijolo, dividia em sílabas, e a partir dessas sílabas ele ia constituindo novas palavras e criando o seu vocabulário. Ele aprendia a criar o seu próprio vocabulário, mas aprendia também que com o tijolo que ele trabalhava no dia a dia, ele criava casa, ele criava o edifício, ele criava o mundo, que era parte na criação dessa sociedade, que ele era agente, né, que não era apenas um assalariado que não tinha nada. Então, ele passava a se valorizar também. Além de se educar, né, além de aprender a ler e a escrever, ele se reconhecia cidadão, ele se conhecia um ser pensante e um ser que interpretava e criava a própria história. É por isso que Paulo Freire incomoda tanto, sabe? Porque as elites nossas preferem a nossa população analfabeta.
prefere a nossa população não sabendo ler o seu mundo, não sabendo ler a sua realidade. E é por isso que tem tanto ódio a essa figura extraordinária que é Paulo Freire, reconhecido, um pedagogo reconhecido no mundo todo. Então, queremos voltar a essa educação de jovem adulto de qualidade, fazer com que esses adultos, apesar de ter o dia de trabalho, cheguem na escola e tenham um acolhimento prazeroso, uma alimentação que faça com que ele também possa recompor o seu dia e possa efetivamente se dedicar à sua educação e ao seu conhecimento e à sua inserção no mundo e aprender a decodificar esse mundo e transformar esse mundo a partir da educação. Então, a educação vai ser uma... Eu tenho 7 irmãos. Desses 7, 4 são professores. E só eu que não tive a competência de ser professor. Mas, a minha mãe, inclusive, era chegamos em Brasília, tinha atualmente a 4ª série, e a partir do incentivo da minha irmã mais nova, que é pós-doutora nessa área de educação de jovens e adultos, ela voltou a estudar, concluiu o 2º grau e hoje tem muito orgulho de pegar qualquer livro, ler, interpretar. É isso que nós queremos. Acho que as pessoas têm que ter esse prazer e não ficar apenas na frente dessa televisão que só mostra em porcaria e rede de WhatsApp. Começar a ler, abrir a sua cabeça, ter cultura. E a escola pública municipal nossa vai servir para isso. Por isso ela vai incomodar, viu, Stoff? Vai incomodar. Eu concordo com o senhor, viu? Provocar reflexão, fazer pensar, formar um ser pensante incomoda muita gente, né? Que tem muita gente que as pessoas continuem aí alienadas e assim manter um projeto de poder. Mas vamos continuando aqui, nós falamos de educação e eu vi aí então que a educação, pelo que o senhor falou, faz parte da sua família, faz parte da sua raiz, são família de educadores. Doutor, agora eu quero entrar num assunto que é muito menosprezado em Araguaína e talvez não existe incentivo nenhum e tem muita gente, eu acho que quem me acompanha, tenho muitos amigos, boa parte de quem me acompanha é envolvido na área também, que é a questão da cultura, que é a questão da arte. Nós temos espaço cultural abandonado, nós temos um espaço que poderia servir hoje para jovens e adolescentes estar praticando dança, teatro, poderia estar praticando audiovisual, poderia estar oficina de música, poderia ter uma porrada de eventos trazendo o jovem, trazendo o adolescente e afastando ele do que é o mal, que é um câncer da sociedade, que é a criminalidade. O jovem hoje, ele tem um fascínio pelo crime. Não é a ausência do poder público, não é a ausência de um espaço cultural, não é a ausência de uma oficina de cultura, de música, de esporte, de arte, de audiovisual. Como vai ser a sua gestão, a sua relação com a cultura? Esse jovem, Stoff, que você diz aí, que tem esse fascínio aí pelo crime, nós queremos disputar esse jovem com o crime, sabe? Nós vamos ocupar as escolas, oferecer cultura, lazer, esporte, para poder disputar esse jovem com o crime. E não apenas chegar no bairro para poder, igual falam esses que estão no governo, para executar esses jovens, né? Nós vamos disputar eles, nós vamos tirar eles da mão do crime, tá certo? Não com violência, chegando, espancando e prendendo, mas oferecendo alternativa. Né? A cultura aqui em Araguaína é completamente abandonada, né? Nós vemos artistas extraordinários aqui de Araguaína. Eu tenho um amigo pessoal aqui que eu tenho assim, um apreço muito grande por ele, o Zé Gaivota, né? Que é um artista extraordinário dessa cidade. É, né? Patrimônio de Araguaína. Patrimônio de Araguaína e que vive. Agora, uma tarde, eu estava sentado. Quando eu estou estressado, eu vou para a casa do Zé Gaivota, nós moramos próximo aqui, para poder ouvir ele contar os causos dele, sabe? Você passa um dia com o Zé Gaivota e você não vê o dia passar. Tão agradável que aquela pessoa. Que voz linda, que voz maravilhosa. E que conhecimento que o Zé Gaivota tem da boa música caipira, né? Então, assim, Zé Gaivota fez agora, no ano passado, antes da cavalgada aqui, lançou um CD com uma música de cavalgada linda, sabe? Que eu pensei assim, essa música vai estourar aí nessa cavalgada. Não vi ela tocar uma vez, Stoff, não vi ela tocar uma vez. Então, assim, traz essas artistas aí de fora, aí, cobrando milhões, péssimos, aliás, né? E aí deixa uma figura extraordinária igual o Zé Gaivota, que é abandonado, tentando para poder fazer uma cirurgia, dependendo de ajuda dos amigos, porque não conseguiu aqui, tendo que ir para Teresina para poder fazer uma cirurgia de próstata. Essa forma que nós estamos tratando nossos artistas. O Zé Gaivota serve de exemplo da forma como nós tratamos os nossos artistas. E assim, dele,
a gente vê o tratamento que é dado aos demais. Então, aqui em Araguaína, nós vamos instituir também, no primeiro dia de governo, uma chamada Fundação Cultural para tratar somente da questão da cultura. Estabelecer um calendário de cultura aqui para a cidade, fazer uma integração desse calendário com as atividades tanto da educação quanto da saúde. Nós podemos usar a cultura nessa questão da prevenção do adoecimento, do tratamento, inclusive, das nossas crianças, né? O senhor está falando com alguém apaixonado por cultura, viu? Isso é um compromisso seu. O araguainense pode acreditar, o cara que é apaixonado por cultura como eu pode acreditar por arte. É um compromisso, nós vamos valorizar a cultura. Os Odilões Santos, os Zé Gaivotas vão continuar sendo desvalorizados, como vem sendo durante todos os outros governos que passaram. Então, inclusive, meus amigos, tanto Odilon quanto o Zé Gaivota, né? Se não fizesse isso por ter esse apreço e acreditar tanto nesse papel transformador que também a cultura tem, faria por amizade a eles, né? Mas a cultura vai ser uma prioridade aqui, com certeza. O Madian, que é uma grande figura da cultura aqui da cidade, também está conosco, que é pré-candidato a vereador. Também o companheiro Valdenor, também, que é um cantor aqui da cidade, é nosso pré-candidato a vereador. Então, temos pessoas que conhecem, as pessoas da UFT que trabalham com cultura, o PPG Cult, as pessoas estão nos apoiando. Então, assim, nós queremos também nessa área, assim, usando apenas os recursos que nós temos e essas figuras extraordinárias que nós temos aqui na cidade, ao invés de dar dinheiro para esses grupos que vêm de fora com uma cultura de péssima qualidade, né? E a gente investir nessas pratas da casa que nós temos aqui, né? E valorizar os espaços culturais que estão completamente abandonados. É um compromisso meu a criação dessa fundação cultural para a gente poder, através dela, valorizar e fazer a cultura voltar a funcionar aqui na cidade. Não adianta, no fim da gestão, querer reformar os aparelhos de cultura que ficaram abandonados todos esses anos. Fazer festas culturais, atividades culturais em todos os bairros, em todas as quadras. As pessoas não precisam se deslocar do seu bairro para poder ver cultura aqui no centro, né? A gente tem que fazer isso a partir de cada bairro, né? Esse povo sabe fazer isso, esse povo é um povo que gosta dessas atividades. A gente vê que a quantidade de forrós, de brincadeira que as pessoas fazem. Eu mesmo muito deles, já fui na Barraria, em forró na Barraria, forrós aqui no Parque das Águas, né? Então, assim, eu gosto disso também e vamos fazer dessa cidade voltar a ter alegria, sabe? Vamos acabar com esse negócio. Doutor Leandro Machado, eu vou lhe interromper, com todo respeito. Peço licença para interromper, porque o Instagram é de cerca de 40 minutos a live. E ela já está ultrapassando esses 40 minutos e eu falaria com o senhor sobre cultura aqui até 3 horas da manhã, viu? E falaria feliz. Mas eu queria dizer o seguinte, porque eu fiz um formato seguinte, eu converso com o senhor, daqui 10 minutos eu entro com o Lucas Lima para nós debater, que é o meu colega de profissão e da RTV, debater a sua entrevista. Eu queria dar uma oportunidade para o senhor, para que o senhor não para que o Insta não cortasse, sem o senhor se despedir de Araguaína, sem o senhor falar com o araguainense. Eu sei que o senhor tinha muita coisa para falar. Vamos marcar mais uma próxima live. Na próxima vai ser no Face, viu? Essa foi no Insta, a próxima é no Face. Mas aí eu queria deixar a oportunidade para o senhor se despedir de Araguaína, se dirigir para Araguaína. Eu peguei mais os pontos que eu acreditei que eram prioridades e deixo agora o senhor se dirigir ao araguainense. Ok. Em primeiro lugar, obrigado, Stoff, pela oportunidade. Né, para mim é uma honra, hein? E ser o primeiro é mais difícil, o povo não está acostumado, não está sabendo, sai prejudicado, hein? Por isso que eu lhe chamei, que é meu amigo. Aí você me chama depois, então, para voltar, para compensar isso. Eu gosto muito de conversar, né? Então, assim, é uma honra estar aqui com você, né? E diga assim, a população de Araguaína, né? A pessoa que se coloca hoje candidata a prefeito, não está voltando para a política para poder fazer carreira, para poder ganhar dinheiro. Eu vivo uma vida muito simples. Quem me conhece sabe que eu vivo uma vida muito simples. Estou aqui no Araguaína Sul, morei antes no bairro São João, então assim, não vivo, nunca me acostumei a conviver com a elite desse país. Tinha essa oportunidade quando fui juiz, cheguei a conviver, mas de longe não me adaptei. Venho de família simples, estar aqui com as pessoas simples dessa cidade, como o Zé Gaivota aqui, para mim assim, é um prazer muito grande. Aqui eu me sinto em casa. Daí é assim que eu quero trabalhar essa política, sabe? Com pessoas que são do mesmo grupo social e querem fazer dessa cidade uma cidade melhor, uma cidade mais justa, mais inclusiva, tratar nossos irmãos como irmãos e não como inimigos.
que é o que essa política de ódio que está implementada aí, que você olha para o outro como inimigo. Queremos olhar para o outro como irmãos, e qualquer irmão, por mais errado que ele esteja, nós podemos acreditar que é possível ele se salvar com a nossa ajuda. E é isso que nós queremos fazer, meu irmão, é nos dedicar a um trabalho de cooperação e de fraternidade. Não sei se você é cristão, eu sou cristão, né, e acredito muito nisso, né, que o nosso Cristo veio e foi para unir, não foi para dividir, não foi para espalhar ódio. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço. E também tem lugar no nosso governo para quem não é cristão, fazer outro tipo de igreja, porque Cristo nunca discriminou absolutamente ninguém. Pelo contrário, ele só falava exatamente os publicanos e aqueles outros que ele juntava. Ele veio para os pecadores, não para aqueles que não são pecadores, né? Tá bom, meu irmão? Um grande abraço. Prazer em falar contigo. E viva a diversidade religiosa, né? Doutor, gratidão por ser o primeiro. Eu sei que é mais difícil ser o primeiro, porque o pessoal não pegou esse hábito ainda, não teve essa divulgação que teria. Talvez se eu fosse o segundo, o terceiro, teria o alcance maior. Mas agradeço e convidei o senhor, porque eu sabia que não teria problema nenhum, que teremos outras oportunidades. Gratidão, não é a primeira vez que eu me convido, o senhor está pronto para falar, está pronto para me dar esta atenção e para dar essa entrevista e falar com o araguanense. Muito obrigado e vamos marcar do Face, já é breve, viu? Terminar essa sequência desses 4 candidatos, que sexta-feira é o Dr. Hugo, estou esperando os outros confirmar se viu ou não. Nós se encontramos numa live no Facebook. Obrigado e gratidão, tenha uma boa noite e sucesso na caminhada. Eu que agradeço, meu irmão. Um grande abraço.